É isso aí, vamos começar então o tema principal de hoje, né? Vamos começar a falar sobre hepatite e outras doenças do fígado, esse órgão tão importante, né? E para iniciar, como no meu consultório, é muito comum isso, o nome da especialidade e o que ela faz, eu gostaria de perguntar para o Dr. Bruno Guidini o que é o gastroenterologista, o que é o mais comum no seu consultório? Bom, o gastroenterologista hoje é o médico especialista, né, no aparelho digestivo. E quando a gente fala em aparelho digestivo, a gente engloba diversos órgãos: esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, fígado, pâncreas, né? E o dia a dia do nosso consultório são as doenças, né, as alterações relacionadas a esses órgãos, né? Comumente a gente atende muito paciente com doença do refluxo, síndromes dispépticas, né, aquelas dores de estômago, diarreias crônicas e também as alterações do fígado, do pâncreas, que também com frequência chega até nós. Com frequência, né? O doutor Jairo também é gastro, né, doutor Jairo? Mas ele tem uma subespecialidade, o senhor é hepatologista também, né? Não, na verdade, e o Bruno sabe disso, com o avanço do conhecimento médico, as demandas elas aumentaram muito em relação ao reconhecimento e ao tratamento de diversas doenças numa escala cada vez maior de complexidade. E com isso, algumas especialidades elas começaram a originar, digamos assim, seus filhos, né? Então, a gastroenterologia, por exemplo, originou a hepatologia, ou seja, é um ramo da gastroenterologia que se ocupa especificamente das doenças do fígado e das vias biliares. É lógico que os profissionais que fazem gastroenterologia há mais tempo, como eu, a gente já absorveu por hábito o acompanhamento desses pacientes. Então, na verdade, a hepatologia ela é uma especialidade da gastroenterologia, né? E, consequentemente, o gastroenterologista ele acaba acompanhando também, como o próprio Bruno já disse, os pacientes com doenças do fígado. Hoje já existe, inclusive, a pancreatologia, que é uma especialidade dedicada às doenças do pâncreas. A própria coloproctologia, ela também se derivou da gastroenterologia, né? Uhum. Mas a hepatologia, particularmente, é uma área que eu gosto muito, até pela vivência de muito tempo aqui em Linhares, nesse ramo, né? Como você já nos ajudou, né? Lá no Rio Doce. Problema no fígado, Jairo. Tá certo. E o fígado, assim, o órgão, né? Qual que é a importância dele no funcionamento? Quais são as principais funções do fígado? O coração é uma coisa simples de entender, né? Vamos dizer, é a bomba do coração. E o fígado? Qual que é a principal função, as importâncias? O que você acha que é o significado, a analogia do fígado frente ao corpo? Vamos iniciar dando um toque de anatomia. O fígado é a maior víscera maciça do corpo humano, com exceção do cérebro. E ele tem uma função importante, aliás, fundamental. Para que as pessoas entendam, vou tentar ser o mais didático possível, ele é responsável pela detoxificação, vamos chamar assim de desintoxicação, de praticamente tudo aquilo que a gente ingere. Então, quando a gente ingere determinado alimento, ou quando a gente ingere determinado medicamento, ou quando, por exemplo, esse medicamento é nos dado por uma outra via, como, por exemplo, a via venosa, tudo isso, né, acaba chegando no fígado. Ou a maior parte dessa oferta, digamos assim. Em relação especificamente aos alimentos, quando esses alimentos, durante o processo de digestão, eles têm partes deles absorvidos pelo intestino, esse subproduto da digestão, ele é carreado pela corrente sanguínea, pelo sangue, pelas veias do intestino, e todas elas confluem para o fígado. E o fígado ele filtra, digamos assim,
esse sangue absorvido a partir esses nutrientes absorvidos a partir do intestino, e nessa filtragem ele retém aquilo que pode haver de nocivo. Nem sempre essa retenção é possível, né? Alguma coisa sempre acaba passando. De formas que esse sangue, quando ele passa pelo fígado, ele acaba chegando ao coração, já tendo passado por essa depuração, digamos assim. Então, essa é a grande função do nosso fígado. Uma ação muito semelhante aos nossos rins, né, para determinados medicamentos, então, digamos assim. Então, grosso modo, são dois órgãos, digamos, depuradores, que podem ser considerados como filtros de substâncias, de medicamentos, de restos alimentares. Entendi. Quer complementar com alguma... Não, lembrando, né, que faz parte aí também da digestão, produção da bile, armazenamento, né, metabolismo da glicose. Então, assim, é um órgão com múltiplas funções. É um órgão que A gente da cardiologia fica de olho na coagulação do sangue com ele. Exatamente, ele também produz Participa aí, tudo. né, alguns Fatores né, que auxiliam na coagulação. Então, como o Dr. Jairo falou, é um órgão Importantíssimo, né? assim como todos. Exatamente. Tá. E vamos entrar um pouco mais no tema específico, né? Qual que é, assim, antes de falar de hepatites em si, qual que é a doença do fígado mais prevalente, a mais comum? O que nós temos hoje de prevalência? São as hepatites mesmo ou não? Bom, hoje, quando a gente fala em prevalência, a gente também tem que setorizar. Né? Sim, a gente sim. tem que falar diferentes cenários, diferentes ambientes, localizações, que em cada lugar talvez alguma doença pode ser mais prevalente que outras. Mas hoje nós vemos com uma alta, né, prevalência, são as doenças gordurosas do fígado, né, que é o acúmulo de gordura no fígado. Frequentemente algum paciente faz um exame e aí chega até o consultório com aquele diagnóstico, né, com aquele achado ali. E aí a gente precisa identificar qual é a causa, algumas causas, né, que pode levar aquele acúmulo de gordura. Então, hoje eu considero essa alteração hepática uma das principais acometimentos aí, né? Que é aquilo que a gente chama de esteatose hepática, Esteatose hepática. Isso chega muito na cardiologia também, né? E sobre... Pode falar. Deixa eu só complementar. Claro. No século passado, a hepatologia ela se inspirava muito nas hepatites virais, né? Há alguns mestres nossos, alguns autores, né? Alguns produtores de literatura médica sobre o assunto sempre disseram que o século XX é o século das hepatites virais. O século XXI está sendo, né, Bruno, o século da doença hepática gordurosa não alcoólica, né? Nós vamos falar mais à frente sobre isso, mas para que as pessoas tenham uma ideia, hoje a segunda principal causa de transplante de fígado nos Estados Unidos da América, no Brasil nós não temos essa casuística ainda, é a cirrose hepática causada por doença hepática gordurosa não alcoólica. Só perde para a hepatite crônica pelo vírus C. Então, nos Estados Unidos, a doença hepática gordurosa como causa de transplante, né, seja por cirrose hepática, seja por câncer de fígado, chamado carcinoma hepatocelular, ela se tornou mais importante que a própria cirrose hepática pura, digamos assim, de origem alcoólica. Com relação às hepatites virais, e particularmente em relação à hepatite B, Linhares e região constitui uma área considerada pelo Ministério da Saúde, isso já há muito tempo, como uma área de média prevalência. Ou seja, o que isso significa? Significa que nós temos um número de portadores crônicos do vírus da hepatite B acima da média nacional. E isso há muito tempo, né?
Então, isso já é muito bem conhecido. Linhares, Rio Bananal também, que já fez parte do município de Linhares, Japira, São Rafael. Então, essa é uma região de Linhares onde nós temos uma prevalência aumentada de vírus B. Né? Existe até um histórico dessa prevalência, e isso está associado à migração que teve da Itália para o Brasil há séculos atrás. Então, assim, só concluindo, como o Bruno falou, mas doravante nós vamos ouvir falar muito mais de doença hepática gordurosa não alcoólica do que propriamente hepatite crônica A, B e C. Isso diz respeito ao cardiologista, porque a principal causa de morte da esteatose é o infarto agudo do miocárdio, né? Exatamente. Mas isso é uma outra conversa que... Isso. Vamos fechar isso, né? Sim. Vamos falar primeiro dessas hepatites virais, um alerta que o senhor fez aí sobre a média incidência e por ser uma questão tão comum. Como é que se transmite essa? Como é que funciona a hepatite viral B, que é a mais comum, né? E como é que ela se transmite? Como que eu pego a hepatite B? Bom, então vamos lá. Eu vou separar um pouco as hepatites virais, porque elas têm modos de transmissão diferentes. Sim. E quando a gente fala em hepatite, é comum a gente ouvir pessoas falar que teve hepatite. Às vezes chega no consultório o paciente falando que há muito tempo atrás teve uma hepatite e ele não sabe qual foi aquela hepatite que ele teve, e ele quer saber se aquela hepatite se resolveu, que tipo de hepatite foi, né? Então nós temos a hepatite A, B, C, D e E, né? A hepatite D e E é um caso um pouco à parte, a gente pode comentar, mas o que a gente tem de maior prevalência é hepatite A, hepatite B e hepatite C, né? Quando a gente fala em transmissão, a hepatite A ela tem uma característica, a gente fala de transmissão fecal-oral. Ou seja, o paciente, né, a pessoa ela transmite através das fezes e a pessoa adquire por ingestão de alimentos, água contaminada com aquelas fezes. Então, assim, ela tem uma maior prevalência, uma maior incidência em países em desenvolvimento que não têm um sistema de saneamento básico bem estruturado, né? Então, ela está relacionada com principalmente com saúde pública, tudo isso. Já a hepatite B, ela tem como forma de transmissão, ela pode ser tanto transmitida por via sexual ou por contato sanguíneo. Sendo que a principal causa hoje de transmissão que a gente vê da hepatite B é sexual, né? Então, ela tem outra forma de transmissão, mas a gente sabe que a principal forma de transmissão da hepatite B é sexual. E tem a hepatite C, que ela tem uma forma de transmissão pelo, que a gente fala de parenteral, né? Contato sanguíneo, sangue, e a pessoa ser perfurada com algo contaminado, mas se tem relatos também de transmissão sexual da hepatite C. Mas a hepatite que tem essa forma de transmissão é a hepatite B. A hepatite C que a gente vê também alguns casos de transfusão antiga. Transfusão também, antiga, isso. Há muitos anos atrás tinha uma correlação, né? Não muito, né? Antes de 1992, né, os bancos de sangue não tinha testes hoje como se tem, faz muito bem feito, inclusive, para identificação dos pacientes com hepatite C. Então, algumas pessoas que receberam transfusão sanguínea, né, no passado têm um risco, lógico, né, se foi recebido um sangue de um paciente não tinha tecnologia com esse vírus. Isso. Que Depois os testes evoluíram muito, e isso hoje é uma coisa que a gente fica muito tranquilo. Né? Não se tem mais relato de transmissão de hepatite C
por receber sangue. Pode ficar à vontade, aqui é livre. É só uma complementação. Claro. Eu e o Bruno, a gente está fazendo aqui uma bate-papo. Uma dobradinha que a gente acaba complementando. Em relação à hepatite A, é fundamental frisar o seguinte: ela não cronifica, né? Ela não é um problema maior de saúde pública, digamos assim, porque ela não cronifica, né? E ao contrário da hepatite B e C, que pode cronificar. O paciente que adquire uma forma aguda de hepatite B, ele tem em torno de 12 a 15% de adquirir a forma crônica, ou seja, passa o episódio agudo e 6 meses depois, e o critério é temporal, ou seja, eu tive o quadro agudo, melhorei da infecção, né? Daí a 6 meses eu faço um novo exame para saber se eu ainda tenho vírus. E em torno de 12 a 15% desses pacientes, eles estarão ainda com vírus. Então esses pacientes passam a ser portadores crônicos e eles têm que fazer acompanhamento, né? A hepatite crônica B, da mesma forma que a hepatite crônica C, são causas importantes não só de cirrose hepática, mas de carcinoma hepatocelular, que é um tipo de câncer que é a 4ª principal causa de morte na população geral. E com um detalhe, a hepatite crônica C, para ela chegar à cirrose, da cirrose para ela chegar a um câncer, obrigatoriamente, com raríssimas exceções, ela vai ter que passar pela cirrotização. O paciente passa pela cirrose hepática, então você tem uma chance, teoricamente, maior de detectar a doença precocemente e curar o paciente. Agora, na hepatite crônica B, não. Você pode ter uma evolução... Pular esse caminho. Esse caminho, né? Então, por isso, e o paciente desenvolver um câncer de fígado. Por isso que é fundamental o acompanhamento. Esses pacientes não podem ter o diagnóstico e ficar sem acompanhamento médico. Justamente por isso, se você identificar uma complicação dessa numa fase inicial, hoje já existem maneiras, já existem recursos técnicos para você curar o paciente. Excelente. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco, discussão riquíssima aqui com o nosso querido gastroenterologista, Dr. Bruno Guidini, e o nosso amigo, também gastro, Dr. Jairo Rocha. A gente vai discutir mais sobre hepatites no próximo bloco. Olá, boa tarde. Estamos de volta aqui com 2 ilustres especialistas, Dr. Bruno Guidini, gastroenterologista, Dr. Jairo Rocha, gastroenterologista também e cirurgião, né? E aí, no último bloco, a gente conversava sobre as hepatites virais, principalmente a A, B e C, né? Dr. Bruno e Dr. Jairo falou sobre a A, da transmissão que a gente chama de oral fecal, a B, que tem outras nuances, né? Sexual muito envolvida, a C, mais por contaminantes, né, de biológicos, vamos dizer assim, e das consequências. A gente chegou a comentar isso, que a consequência principalmente da B e da C é a cirrose e o câncer, né? Então a gente precisa estar muito próximo dos nossos médicos especialistas. E aí a gente passa para uma outra situação. Doutor Bruno, como é que é feito o diagnóstico dessas hepatites? Bom, só voltando um pouquinho aí na transmissão, Sim. Nós não falamos de uma causa também, que é a transmissão que a gente chama de vertical, né? De quando a mãe passa para o bebê, certo? E isso é muito importante porque essa criança, né, ela tem um maior risco de cronificar do que quando um paciente adquire adulto. Então, é muito importante saber dessa transmissão, certo? Essa investigação faz parte aí do pré-natal e tudo. Então, é uma forma de contágio muito, muito importante que deve também ser
Uma forma mais importante da gente... Tem que considerar muito essa forma, porque quando transmite e nada é feito, isso pode se cronificar tem muito mais chance de cronificar do que um paciente quando adquire essa doença na fase adulta. E o diagnóstico, né? O diagnóstico, assim, um bom médico, claro, né? Que é difícil fazer um diagnóstico de hepatite, mas qual recurso hoje, arsenal que nós temos para a gente chegar à conclusão? Vamos lá. Então, assim, como toda doença, a gente começa o diagnóstico, né? Existe uma suspeita e aí a gente parte para algum exame complementar. Quando a gente fala em suspeita em hepatites, é um pouco complicado porque é uma doença muitas vezes silenciosa, né? O paciente tem sintomas inespecíficos, um mal-estar, uma fraqueza, uma febre. Alguns deles têm uma icterícia, que é ficar com a cor da pele amarela, escurece a urina. Isso tudo pode ser sintomas de uma hepatite. Mas como são quadros muitas vezes bem inespecíficos, aí a gente utiliza testes, né? Que são testes para poder identificar tanto anticorpos, certo? Ou o próprio vírus. Então, nem sempre quando o paciente tem o anticorpo, quer dizer que ele tem a doença. Então, ele precisa ver se ele tem o vírus, né? Porque dependendo do anticorpo, aquilo ali significa que ele teve a doença, que ele se curou. Então, ele precisa fazer uma avaliação um pouco mais detalhada para saber qual é a condição atual. Se é uma doença curada, se é uma doença latente, né? Que o vírus ainda continua ali, ou se é uma doença em atividade. Isso tudo o médico que vai fazer essa avaliação. Mas nós temos testes amplamente disponíveis aí para poder identificar. Isso é a tiriça da criança, né? Isso era muito comum antigamente, né? Semelhante àquela que fica amarelo, né? Um amarelão, fica bem amarelo, o olho amarelo, a cor da pele amarela, a urina escurece. Isso são sintomas aí, sinais que podem estar relacionados a uma hepatite. E assim, só para informar mesmo a população, se pudesse escolher um sintoma de que é a cara da hepatite, qual seria? A icterícia. Veja bem, a gente precisa fazer uma consideração aqui com a chamada icterícia fisiológica do recém-nascido. Uhum. Isso é fundamental. A icterícia fisiológica do recém-nascido, ela é relativamente comum, né? E ela não pode ser confundida com hepatite viral. Ela, como o próprio nome já diz, ela é fisiológica e desaparece na maior parte das vezes. Quanto a essa questão que o Dr. Bruno mencionou da transmissão vertical, eu peço permissão para reforçar isso, porque é uma questão fundamental em termos de saúde pública, e a gente não pode perder esse horizonte. Não se admite mais, embora isso aconteça, não por omissão do serviço de saúde, mas por alguns motivos pelos quais a gestante acaba não fazendo pré-natal e, consequentemente, o estado dela de portadora do vírus da hepatite B acaba não sendo identificado. Porque se ela fizer o pré-natal e foi identificado a presença do vírus da hepatite B no exame de sangue, o recém-nascido, obrigatoriamente, e os nossos hospitais em Linhares estão devidamente preparados para isso, tem em suas maternidades, vamos chamar assim, de duas vacinas, né? Existe uma imunoglobulina e uma vacina que vai proteger essa criança, esse recém-nascido, porque a transmissão ela não se dá pela via placentária. A transmissão se dá geralmente durante e após o parto e a amamentação. Então, se a gestante é portadora do vírus e o recém-nascido recebe, logo após o nascimento, o ideal é que isso se faça até 24 horas, a imunoglobulina e a vacina, ela pode amamentar tranquilo, que não vai ter risco nenhum dessa criança ser acometida. Então, isso é importante a gente frisar, porque, infelizmente, a gente ainda tem alguns problemas em termos de pré-natal. Né? De pré-natal. E sobre o tratamento? Como é que nós estamos evoluindo? A medicina evolui cada dia, né?
Como é que está o tratamento hoje dessas hepatites virais? Ela pode ser curativa ou não? Qual que é o extremo do tratamento? O que a gente tem de tecnologia? Qual que é o arsenal, o comentário de vocês sobre o tratamento? Eu sei que é bem amplo, né? Acaba que eu estou deixando um pouco mais amplo para a gente conversar um pouco mais sobre outras doenças também. Né? Veja só, eu vou resumindo. Uhum. A grande notícia é que o tratamento hoje da hepatite crônica B e C, ele é integralmente fornecido pelo Sistema Único de Saúde. Então, o tratamento medicamentoso dos pacientes que têm indicação de tratamento, ele não tem restrição nenhuma em conseguir os medicamentos junto ao Sistema Único de Saúde. Hepatite C, eu particularmente, não sei se o Bruno concorda, eu considero o vírus C uma espécime em extinção. Hoje nós temos tratamentos efetivos que eliminam o vírus em aproximadamente 90 dias de tratamento e com o tratamento absolutamente confortável, praticamente isento de efeitos colaterais, que é um tratamento feito por via oral, né? Aqui em Linhares, esse acompanhamento é feito lá no NAPS, inclusive nós temos lá a doutora Thaís, né? Nós temos que lembrar o trabalho que a doutora Thaís tem feito lá de acolhida desses pacientes, e o tratamento tem resultados brilhantes. Para quem já viu as diversas fases dessa doença, como eu já vi, é impressionante o estágio que nós chegamos hoje. Então, hoje a hepatite C, a gente não está vendo mais aqueles doentes evoluindo arrastados, só aqueles que já tinham cirrotizado. Com relação à hepatite B, a gente precisa entender que nem todo paciente tem indicação de tratamento. Hoje nós temos exames que permitem nos dizer com bastante segurança qual paciente vai ter indicação de tratamento, e o resultado é fantástico. A única diferença é que no vírus B, a gente consegue definir bem o momento de começar o tratamento. Só ainda não se sabe ao certo quando que o paciente vai terminar, mas ele vai ficar tomando um comprimido só por dia durante 5 anos, 10 anos. Isso não está ainda definido pela literatura médica. Então, os tratamentos são muito bons. Tem um leque legal, né? Tem. E nos extremos, vamos dizer assim, aquele que não acompanhou e etc., transplante é possível ou não? Como é que é? Não, palhinha, Bruno. Sim. Ou existe tratamentos paliativos que entram? O que acontece? Essa doença, se não controlada nas fases iniciais, ela pode chegar ao ponto de causar cirrose. E o que é a cirrose? A cirrose é quando o fígado começa já a perder a sua função. Né? Ele não, todas aquelas funções importantíssimas que a gente falou no início, o fígado está perdendo, ele pode chegar num ponto de uma insuficiência. Né? E o organismo começa a sofrer diversas alterações por essa insuficiência hepática, que a gente chama de insuficiência do fígado. Então, esses pacientes eles podem chegar a esse nível, né, de doença. Eles podem desenvolver o carcinoma hepatocelular, conforme o Dr. Jairo falou, que também no vírus B não é necessário chegar nesse ponto para poder desenvolver, porque o próprio vírus a gente chama de um vírus carcinogênico, né, um vírus que desenvolve câncer. E na hepatite C, os pacientes que chegam a ter cirrose. Então, em alguns casos o paciente ele pode ser indicado a um transplante. Lógico, existem graduações critérios para a gente colocar esse paciente numa fila de transplante. Bom, mas isso pode... É uma opção. É uma opção, não no tratamento da hepatite, entendeu? Quando já chegamos a um ponto irreversível para aquele fígado. Por isso que é bom o acompanhamento de perto com o médico. Né? Porque nós temos hoje critérios muito bem definidos na literatura. Por exemplo, um fígado cirrótico, em bom estado, digamos assim, um paciente clinicamente bem, se você detecta através de uma ultrassonografia bem feita, não precisa de um exame melhor, uma ultrassonografia bem feita, você pode mandar ressecar. Você retira esse tumor.
né? Claro que existem critérios, são chamados critérios de Barcelona, em que você define se esse paciente vai para cirurgia, se esse paciente vai ser listado em fila para transplante. Agora, não havendo possibilidade disso, existem hoje os tratamentos paliativos, né? A ablação por radiofrequência, né? Quimioembolização. Existe, inclusive, tratamentos com medicamento via oral, né? Já existe um medicamento referendado pela literatura e o mundo inteiro utiliza esse medicamento, embora com resultados bastante diversos, mas está dentro do armamentário, né? É óbvio que esses tratamentos são tratamentos que a gente tem alguma dificuldade. Ainda ontem nós tivemos a oportunidade de discutir isso pela internet, um grupo de outros profissionais, inclusive o centro de referência nosso aqui no estado, que é o Hospital das Clínicas de Vitória, a Santa Casa também agora tem um trabalho muito bom nessa área. Existem dificuldades, mas elas vêm sendo pouco a pouco superadas, de formas que o Estado consegue já oferecer esses tratamentos todos. Eu estou falando aqui em termos de rede SUS, né? Uhum. Porque, e por incrível que pareça, o transplante, por exemplo, para esses pacientes, aqui no Espírito Santo ele já não é mais problema. O problema é o paciente chegar lá. Hoje, o Espírito Santo, guardadas as devidas proporções, tirando esse período de pandemia, é um dos maiores centros transplantadores de fígado do Brasil. Guardadas as devidas proporções em termos de tamanho de estado, de população, né? É um serviço coordenado pelo Dr. Gustavo Peixoto, em Vitória, e é um dos estados que mais faz transplante de fígado hoje no Brasil. Que legal. Chegamos ao final do segundo bloco, né? A gente deu aquele en passant nas hepatites virais, nossa ilustre presença do Dr. Bruno Guidini e do Dr. Jairo. E no próximo bloco a gente vai abordar aquilo que é mais comum, né? Que vai ser a esteatose hepática, a gordura no fígado. Um tema que interessa muito a população. Até o próximo bloco.
Olá, boa tarde. Chegamos ao terceiro e último bloco, né, com dois ilustres especialistas em gastroenterologia, Dr. Jairo Rocha e Dr. Bruno Guidini. No final dos últimos blocos, a gente falou muito sobre hepatites, né, virais, e tem vacina para isso, né, Bruno? Tem Só para a gente complementar. Tem vacina. Isso também foi foi responsável por essa mudança, né, na característica das doenças hepáticas, que anteriormente era muito hepatite, tipo a hepatite B, hepatite C, né? A hepatite C, essa redução graças aí ao avanço no tratamento, e a hepatite B, graças ao programa de vacinação que o Brasil faz muito bem. Hoje, na maternidade, né, a criança já recebe a primeira dose ali da vacina contra a hepatite B, e depois tem mais 2 doses dentro do calendário. E isso foi um grande responsável por essa queda aí do número, né, de casos. A hepatite A também temos a vacina, né, que protege, é uma vacina eficaz. Então, essa foi a responsável por essa mudança. Hoje, nós mudamos ali daquele grande número de hepatites virais, né, como doença do fígado, para aquela forma, como eu falei, que é a doença gordurosa, que é o que a gente mais encontra hoje no consultório. Isso aí, dê muita importância à vacina, isso é muito importante. Aí nós temos 2 perguntas, uma feita pelo telespectador, vamos colocar na tela aí. Tenho hemangioma no fígado. Preciso de algum cuidado especial? Quer responder? Doutor Bruno ou doutor Jairo? Quem se sentir mais à vontade? A gente vê todo dia. Isso, frequentemente chega um paciente, normalmente muito preocupado, né? Porque fez um exame de imagem e foi encontrado um nódulo, né, no fígado. E grande parte desses nódulos, né, nós temos diversos nódulos, mas o hemangioma em especial, ele é muito frequente, certo? E é um nódulo completamente benigno, né? A gente, dependendo do tamanho, são os hemangiomas gigantes que a gente fala, precisa de um acompanhamento, né? Mas, de modo geral, a maioria dos hemangiomas são hemangiomas pequenos, que não tem risco de complicação. E no ultrassom é um exame suficiente para a gente ver as características desse nódulo e tranquilizar o paciente. Isso. Acompanha. Eu quero, se o Bruno me Fica à permite, eu vontade, quero claro. reforçar isso, porque isso é importante para o telespectador. Hemangioma hepático se diagnostica com a boa ultrassonografia. Não há necessidade de qualquer outro tipo de imagem complementar. Se houver alguma dificuldade, alguma suspeita de um diagnóstico por parte do ultrassonografista, obviamente que o médico assistente poderá pedir outro exame de imagem, mas de uma maneira geral, se você tem um hemangioma com essas características que o Dr. Bruno afirmou, feito por um serviço de ultrassonografia de sua confiança, encerrou. Não há necessidade desse paciente fazer qualquer outro tipo de exame de imagem e nem tampouco ficar repetindo ultrassonografia. Isso só onera o sistema e não traz nenhum ganho para o paciente. Entendi. Tá joia. E agora a gente vai entrar numa outra pergunta que aí veio pelo nosso WhatsApp, que tá anônimo, descobri recentemente que estou com esteatose hepática. Existe tratamento? Qual profissional devo procurar? Primeiro, conceitual o que é esteatose hepática, só relembrando que a gente falou desde o início, né? Que é aquelas gotículas, os triglicerídeos, que eles impactam ali nos hepatócitos, né? E aí, como é que é? Chutas. Veja bem. Dá uma aula pra gente aí, doutor. Eu disse no início que o século XXI, do ponto de vista das doenças do fígado, seria tomado pela doença hepática gordurosa não alcoólica. Nós não vamos falar aqui em doença hepática gordurosa de origem alcoólica. Aliás, são 2 grandes grupos que nós temos de doença hepática gordurosa: alcoólica e não alcoólica. A alcoólica é um caso à parte. Nós vamos falar de doença hepática não alcoólica. Por quê?
Porque a doença hepática gordurosa não alcoólica, ela está associada, aproveitando o momento pelo qual nós estamos atravessando, ela está associada a uma pandemia, que é a pandemia da obesidade. Então, a obesidade hoje é um enorme problema de saúde pública, crescente e cada vez comprometendo mais a qualidade de vida de muitas pessoas. Então, a esteatose hepática ou doença hepática gordurosa não alcoólica, ela pode estar associada a uma série de doenças, inclusive a própria hepatite crônica B, hepatite C, hepatite autoimune, outras doenças metabólicas associadas ao diabetes, mas a grande causa de doença hepática gordurosa não alcoólica atualmente é a obesidade. Nós temos estudos, inclusive aqui no Brasil, um estudo feito em estudantes de segundo grau em São Paulo, se não me engano, há 4 ou 5 anos atrás, em que aproximadamente 52% da amostra, a garotada estava consideravelmente acima do peso. Isso tem uma série de causas que não cabe aqui a gente discutir, não é o foco. Então, a doença hepática gordurosa, ela preocupa muito, porque, ao contrário do que nós acreditávamos anos atrás, nem todo paciente tem essa evolução tão benigna. Alguns pacientes vão evoluir para cirrose hepática e vão evoluir para câncer de fígado. Então, se até alguns anos atrás nós tínhamos aproximadamente 15% a 20% de pacientes com cirrose que a gente não conseguia definir a causa, hoje nós sabemos que um percentual considerável desses pacientes tem como causa da sua cirrose hepática ou mesmo do seu câncer de fígado, da doença hepática gordurosa, que está associado, como eu já disse, regra geral, à obesidade. Obviamente que nós temos outras coisas a considerar, o paciente com diabético, né? Existe hoje um conceito de síndrome metabólica, o paciente que tem diabetes, tem hipertensão, e a esteatose é o componente, é a parte hepática da síndrome metabólica, mas isso não vamos entrar nesse nível de detalhamento. O que a gente precisa é trabalhar essa conscientização. População, E uma coisa muito importante, o paciente que tem esteatose hepática, ele precisa entender que o acúmulo de gordura, ele é sistêmico. E nós temos órgãos que, num primeiro momento, eles são mais nobres que o fígado, como, por exemplo, o coração. Então, a principal causa de morte no paciente que tem esteatose hepática é a doença coronariana. Aí vamos passar a bola para o doutor Dário, né? Então, a gente tem que ter essa noção. Nós não vamos, obviamente, esquecer do nosso fígado. Mas a gente tem que pensar em coronárias, a gente tem que pensar em artérias vertebrais, porque eu posso ter gordura no fígado, posso ter gordura nas coronárias, posso ter gordura nas artérias vertebrais, posso ter gorduras em outra parte do organismo. E já antecipando a pergunta, veja bem, obviamente tem que saber as causas da esteatose. Como disse, tem várias causas. Regra geral, se trata a esteatose com mudança de hábito. O paciente precisa perder peso, o paciente precisa ter atividade física. Não existe até o momento, e eu faço questão de falar isso com muita ênfase, não existe até o momento nenhum medicamento que tenha demonstrado eficácia contra a esteatose hepática. Tem vários medicamentos à venda no mercado, mas nenhum deles se mostrou eficaz. Se eu reconheço uma doença de base, eu trato a doença de base, o diabetes, o aumento de triglicerídeos, etc. Mas fora isso, é dieta, controle da alimentação e atividade física. As pessoas perguntam muito, mas quanto eu faço atividade física? O que a literatura recomenda hoje? Pelo menos 150 minutos por semana. E a frequência, né, Dário? Isso aí entra na sua área também. A frequência é melhor que a intensidade. É isso aí. E o engraçado é que a gente já tem uns 4 ou 5 programas que vem falando, e o melhor tratamento para todos eles, aqui veio o cirurgião vascular, veio a reumatologista, o cardiologista, agora vocês da gastro, e a gente vê que o melhor tratamento
que é o mais barato, né? Vamos dizer assim, mudança do estilo de vida, e que é o mais difícil de você conseguir do paciente. Conscientizar ele de querer mudar o jeito de vida é muito difícil. Ele quer uma pílula que vai resolver a vida dele, né? Só que essa pílula não existe. Exatamente. Não existe. Alguma complementação, doutor Bruno, sobre o tratamento? Não, acho que o pilar da esteatose é essa mudança no estilo de vida, o que dificulta um pouco a gente a abordar o paciente, né? Quando tem alguma coisa que você receita uma medicação, é muito fácil. Então, assim, mudar o estilo de vida, mas é necessário e é o pilar do tratamento. Para a gente da cardiologia, a gente ainda tem a estatina que ajuda. Eu quero, se o senhor tem um tempinho, eu quero deixar um último recado com relação à questão de mudança de estilo de vida com perda de peso, particularmente aquele paciente que a gente considera os grandes obesos, né? Uma obesidade grau 2, grau 3. É muito comum a gente ver o paciente se submeter a propostas milagrosas de emagrecimento. Por favor, eu quero fazer um apelo. Muito cuidado com propostas milagrosas de emagrecimento rápido. Isso pode deteriorar o funcionamento do fígado. E a gente assiste isso no hospital, né? A gente pega lá, né? É isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês. O tempo é curto, dava para falar aqui 2 horas, tranquilo, né? Muito obrigado, doutor Bruno, pela excelência. Veio acrescentar o Hospital Rio Doce, a medicina de Linhares, na endoscopia, nos exames endoscópicos. Muito obrigado pela presença. Nada, estamos aí para sempre ajudar. Show de bola. Doutor Jairo, muito obrigado pela presença também. Nosso socorro lá, o hepatologista, a experiência, o médico... Gastroenterologista. Você é o nosso... Exatamente, você é o nosso... Quando o negócio aperta, liga pro Jairo. Muito obrigado pela presença, viu? Eu agradeço e parabenizo ao Dário, parabenizo a Rede Sim por essa oportunidade de levar informação e educação em saúde à nossa população. De qualidade, né? Isso que importa. Gente, chegamos ao final do bate-papo das 6. Para mim foi excelente, aprendi muito, tirei muitas dúvidas, espero que seja o mesmo para vocês. Acompanhe a gente no YouTube, se inscreva. TV Sim, sua TV local. E aí, hospitalar de uma paciente com Covid, que foi muito bacana a história dessa senhora. Mais uma vitória. Bate-papo das 6 foi um oferecimento Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. A Uniscan é o centro de referência para diagnóstico de mamas no norte do estado, com mamografia 100% digital, tomossíntese, biópsias mamárias, ressonância magnética das mamas, entre outros exames. Agende seus exames pelo 2103 5000 Uniscan.